Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela EBD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025, cujo tema é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Estamos na lição 9, que tem por título Quem é o Espírito Santo? E o texto áureo. Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E a verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 14, versículo 16, versículo 17, e também o versículo 26, e depois o capítulo 16, versículo 7 ao versículo 14. Vamos para a introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o princípio de Gênesis, Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade, e é sobre isso que vamos estudar na presente lição. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, igual em essência, poder e glória ao Pai e ao Filho. E aqui nessa lição, estudaremos a sua identidade divina, conforme é revelada nas Escrituras Sagradas, destacando suas características pessoais, atributos e obras. E ele não é uma força impessoal, mas uma pessoa que age ativamente na criação, na redenção e na vida dos crentes. E além de apresentar a natureza e atividade do Espírito Santo, abordaremos também as heresias históricas que tentaram distorcer seu papel na Trindade e na vida da igreja. Essas concepções equivocadas, embora combatidas pelos primeiros concílios da igreja, ainda se manifestam de diferentes formas nos dias atuais, exigindo que defendamos a fé bíblica e ortodoxa. Por meio deste estudo, reconheceremos a importância do Espírito Santo em nossa vida espiritual e compreendendo que ele é o Consolador, prometido por Cristo e o agente transformador na obra de santificação e capacitação da igreja. Vamos para o primeiro tópico, o Consolador. E o primeiro subtópico, o outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro, nesta passagem, é no grego, allos, e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e a mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria heteros, que significa outro do usual diferente. O dicionário Vini afirma
O termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo heteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, aulos, outro como ele, não heteros. Então, está lá em João capítulo 14, versículo 16. O termo Consolador é encontrado em João capítulo 14, versículo 16. É uma expressão profundamente reveladora sobre a identidade do Espírito Santo. A palavra grega, allos, usada por Jesus, significa outro do mesmo tipo, natureza e essência, indicando que o Espírito Santo é a mesma substância divina que o próprio Cristo. Diferente de heteros, que denotaria algo de natureza distinta, allo reforça a igualdade do Espírito Santo com Cristo em divindade, poder e missão. E Jesus preparava os discípulos para a sua iminente partida, mas prometeu que não os deixaria órfãos. O Espírito Santo, chamado aqui de Paracleto, significa consolador, ajudador ou advogado. Assim como Cristo esteve pessoalmente presente com os discípulos, o Espírito Santo estaria permanentemente com eles, exercendo um papel de ajuda e orientação e capacitação. A frase outro Consolador, conforme já fizemos a leitura, confirma que o Espírito Santo não é uma força impessoal ou um mero poder, como sugerido por doutrinas heréticas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová. O uso preciso de halos exclui qualquer possibilidade de que o Espírito Santo seja algo diferente da mesma natureza divina de Cristo. O Espírito Santo é pessoal, pois possui atributos próprios de uma pessoa, inteligência, emoções e vontade. O Espírito Santo, sendo outro Consolador, é equiparado a Cristo em divindade. E assim como Jesus perdoa pecados, confortava, ensinava e operava milagres, o Espírito Santo também age com o mesmo poder e autoridade. Sua presença no crente é contínua, eterna, para sempre, diferentemente da presença física de Cristo, limitada ao tempo e espaço durante a sua encarnação. Portanto, João 14,16 afirma claramente que o Espírito Santo é uma pessoa divina, eterna e pessoal, enviada para continuar a obra redentora de Cristo e permanecer com os crentes até a consumação dos séculos. Vamos para o segundo tópico, subtópico, o Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego Paracletos vem de preposição para, ao lado, de, próximo, ou do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele, conforme João 15, 26. O texto lido em João 16, 7 é uma das declarações mais significativas de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. O Paracleto no caso, esta palavra que combina parar ao lado e o kaleo, chamar, expressa uma função essencial do Espírito Santo. Ele é chamado para estar ao lado dos crentes. Sua missão é
atuar como advogado, conselheiro, ajudador, consolador, sendo um substituto perfeito da presença física de Cristo. Jesus afirma: é melhor para vocês que eu vá. Essa afirmação pode parecer inicialmente contraditória, pois os discípulos naturalmente desejavam a presença física de Cristo. Contudo, a ida de Jesus para o Pai era necessário para o envio do Espírito Santo. Ao se assentar à direita do Pai, Cristo inauguraria uma nova era do Espírito, onde ele estaria simultaneamente presente em cada crente, independentemente do tempo e lugar. Já o Paracleto, ou seja, o Espírito Santo, age na vida dos crentes. Por exemplo, como advogado, o Espírito Santo intercede em favor dos crentes, ajudando-os em suas fraquezas, apresentando suas necessidades diante do Pai. Conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E o seu papel é semelhante ao do advogado que defende os interesses de seu cliente, com sabedoria e autoridade. E como conselheiro, ele guia os crentes em toda a verdade, conforme está em João 16, 13, trazendo discernimento e sabedoria e revelação espiritual. Através do Espírito Santo, entendemos os mistérios das Escrituras e tomamos decisões alinhadas com a vontade de Deus. Como ajudador, no caso, o Espírito Santo capacita os crentes para realizarem a obra de Deus, fornecendo dons espirituais, conforme está em 1 Coríntios 12, 7 a 11, e também fortalecendo-os nas tribulações. E como consolador, ele fortalece e conforta um tempo de dor e sofrimento, dando paz que excede todo entendimento, conforme Filipenses 4, 7. E João também enfatiza, Jesus enfatiza que o Espírito Santo é enviado pelo Pai em seu nome. Isso significa que a obra do Espírito está totalmente em sintonia com a missão de Cristo. Ele testifica sobre Jesus, ensinando e lembrando os discípulos de tudo que o Senhor havia dito. Assim o Espírito Santo, no caso aqui, glorifica Cristo. A missão do Espírito não é independente, ele aponta para Jesus e torna-se no caso aqui, sua obra conhecida. E também ele ensina e recorda. O Espírito Santo ilumina a mente dos crentes para compreender a palavra de Deus e traz memória os ensinos de Cristo nos momentos necessários. O envio do Paracleto confirma a continuidade do cuidado divino sobre a igreja. Enquanto a presença física de Cristo era limitada, o Espírito Santo atua universalmente, habitando no coração de cada crente. Ele é a garantia de que os crentes nunca estão sozinhos e que possuem um auxílio constante, especialmente em tempos de tribulação, dúvida ou fraqueza. Portanto, o Espírito Santo é essencial na vida do cristão. Ele não apenas fortalece e consola, mas também capacita os crentes a viverem uma vida santa e a cumprir a missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. O terceiro subtópico, seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado, conforme está em 1 João 2, 1. O uso do termo Paracleto no Novo Testamento é de origem grega. Parakletos tem um significado profundo. A palavra aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, conforme foi lido, e sendo utilizada nos escritos joaninos. Ela carrega o sentido
de alguém chamado para estar ao lado, atuando como já dito anteriormente, foi falado aqui, como consolador, advogado, intercessor ou ajudador, dependendo do contexto. Em João 14, versículo 16, que diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui Jesus promete o envio do Espírito Santo como outro consolador, alguém semelhante a ele, em essência, missão, e como já foi dito anteriormente, isso em evidência é continuidade da obra divina na vida do crente. E em João 14, 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui o Espírito Santo é claramente identificado como aquele que ensina e traz à memória as palavras e os ensinamentos de Jesus. Sua obra é pedagógica, iluminadora. Em João capítulo 15, versículo 6, que diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que ele dele procede, esse dará testemunho de mim. Então aqui o Espírito Santo é chamado de Espírito de verdade, com a missão específica de dar testemunho de Cristo. Ele atua como revelador da verdade divina e do caráter do Redentor de Jesus. Em João capítulo 16, versículo 7, que diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, se porém eu for, eu vos enviarei. Então Jesus explica aqui a necessidade de sua partida para que o Espírito Santo viesse. Como Paracleto, ele substituirá a presença física de Cristo, permanecendo para sempre com os crentes e ampliando o alcance da obra redentora. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui nesse texto aqui, Paracleto é atribuído a Jesus Cristo, sendo traduzido como advogado, conforme já foi falado anteriormente. Cristo, em sua obra redentora, intercede diante do Pai em favor dos crentes, defendendo-os contra a acusação do pecado. Então, o uso do termo Paracleto para o Espírito Santo e Jesus Cristo demonstra a unidade da Trindade na obra e da redenção e consolação. Jesus foi o primeiro Consolador e o Espírito Santo continua essa obra sendo um Consolador da mesma natureza. O fato de o termo Paráclitos ser usado apenas nos escritos de João sugere que uma ênfase especial da teologia joanina em apresentar a ação pessoal e íntima do Espírito Santo e de Cristo na vida dos crentes. O uso restrito e específico da palavra Paracleto enfatiza que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa da Trindade com atributos divinos. Ele age ativamente na igreja como consolador, advogado, ajudador, revelando Cristo, defendendo os crentes e fortalecendo em suas fraquezas e na continuidade da obra de Cristo através do Espírito Santo, garantindo assim o cumprimento da missão da igreja e o consolo do povo de Deus até a volta do Senhor. Chegamos no segundo tópico, a sua deidade, atributos e obra. E o primeiro subtópico, sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé, na vida de Sansão.
o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor já se tinha retirado dele. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, não são nomes divinos usados, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. E esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo capítulo 17, versículo 7 e com Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9. Deus de Israel. 2 Samuel 23, 2, 3. Então essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 18. A deidade do Espírito Santo é claramente afirmada e demonstrada nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo até o Novo Testamento. O Espírito Santo é apresentado como Deus, participando dos atributos e obras que somente Deus possui, realizando ações que apenas uma pessoa divina pode executar. No Antigo Testamento, a divindade do Espírito Santo se evidencia pela alternância entre os nomes Senhor, que é Javé, e Espírito do Senhor. Então, um exemplo marcante ocorre na vida de Sansão, em Juízes capítulo 15, versículo 14, e em Juízes 16, 20. E também em Juízes 15, versículo 14, diz que o Espírito do Senhor de tal maneira se possou dele, que as cordas que estavam nos seus braços se tornaram como fio de linho queimado ao fogo. Em Juízes capítulo 16, versículo 20, após a traição de Dalila, lemos que Sansão não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Aqui o Espírito do Senhor Senhor não são utilizados alternadamente, deixando claro que o Espírito Santo é o próprio Deus. E essa equivalência linguística entre Deus e o Espírito é uma forte evidência da sua deidade. Outra evidência teológica está também na comparação entre Êxodo 17, capítulo 17, versículo 7 e Hebreus capítulo 3, e o versículo 17, versículo 9, conforme já lendo. Em Êxodo 17, 7, Deus, aqui como Javé, fala com o povo. E já em Hebreus capítulo 3, versículo 6, 7 até o 9, o Espírito Santo já diz assim, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvir a sua voz, não endereçais o coração. Então aqui o texto atribui a mesma fala ao Espírito Santo. O autor de Hebreus identifica o Espírito Santo como aquele que falou no Antigo Testamento, provando sua divindade e eternidade. No Novo Testamento, a divindade do Espírito Santo é evidenciada em várias passagens. Por exemplo, podemos falar aqui em Atos, está lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, ou aquele episódio do Ananias, que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Não mentisse a homens, mas a Deus. Aqui Pedro afirma que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, confirmando a sua deidade. E também lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui o texto ensina que os crentes são templo do Espírito Santo, o que só é possível se ele for Deus, pois no Antigo Testamento apenas Deus habitava no templo, conforme 1 Reis capítulo 8, versículo 27 ao 30. E no 2 Coríntios capítulo 3, 17 e 18, diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O apóstolo Paulo identifica diretamente o Espírito Santo como o Senhor, o título divino.
A deidade do Espírito Santo é um pilar fundamental da doutrina da Trindade. Ele é coigual e eterno com o Pai e o Filho, participando plenamente da divindade. Sua presença e obra demonstram que ele não é uma força impessoal, como alega a heresia moderna, mas a terceira pessoa da Trindade, ativa na criação, redenção e santificação. Enfim, ao longo da Escritura, o Espírito Santo é revelado como Deus, com os atributos e a obra que confirma a sua divindade, desde o Antigo até o Novo Testamento. Há uma continuidade clara na revelação de que o Espírito Santo é Javé, o Senhor Todo-Poderoso, e essa compreensão deve levar os crentes a adorá-lo, reconhecendo sua atuação pessoal e poderosa em suas vidas. Segundo subtópico, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagre. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Isso por ser ele onisciente, possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Os atributos do Espírito Santo são características, melhor dizendo, implícitas, que evidencia sua divindade e igualdade com o Pai e o Filho. Esses atributos são exclusivos de Deus, estão amplamente confirmados nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, em Hebreus 9:14, o autor de Hebreus descreve o Espírito Santo como o Espírito Eterno, demonstrando que ele não foi criado, mas é eterno, existindo antes de todas as coisas. A eternidade é uma qualidade que pertence somente a Deus, pois ele é o princípio e o fim, conforme tem em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Sendo eterno, o Espírito Santo está fora do tempo, compartilhando da mesma natureza divina do Pai e o do Filho. A onisciência, conforme está em 1 Coríntios 2, 10, 11, o apóstolo Paulo afirma que o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o seu Espírito. E a onisciência do Espírito Santo comprova a sua divindade, pois somente Deus conhece todas as coisas, tanto presentes quanto futuras. Ele revela verdades profundas e insondáveis aos crentes, capacitando-os a compreender os mistérios divinos. A onipresença, conforme está em Salmo 139, versículo 7 ao 10, o salmista declara: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Essas perguntas retóricas ressaltam que o Espírito Santo está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipresença é um atributo exclusivo de Deus. O Espírito Santo não está limitado pelo espaço ou pelas dimensões físicas, estando presente em toda a criação, sustentando e guiando o povo de Deus. Aqui vamos para a onipotência, conforme tem em Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo Gabriel diz a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aqui o Espírito Santo realiza o milagre da concepção virginal de Cristo, algo impossível ao poder humano.
A onipotência é a capacidade de realizar todas as coisas conforme a vontade divina. O Espírito Santo, como Deus, opera na criação, na ressurreição e também em milagres, evidenciando sua total autoridade e poder. Enfim, os atributos de eternidade, onisciência, onipresença e onipotência demonstram de forma inquestionável que o Espírito Santo é Deus. E ele não é uma força pessoal ou criada, como afirma algumas heresias modernas, mas a terceira pessoa da Trindade, coigual e coeterno com o Pai, o Filho, e reconhecendo e compreender este atributo é fundamental para a adoração genuína e o relacionamento profundo com o Espírito Santo na vida do crente. Vamos para o terceiro subtópico, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo, é o Senhor da igreja, santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes, é o autor do novo nascimento, da vida e é distribuidor dos dons espirituais. Então essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. As obras do Espírito Santo, descritas na Bíblia, são ações divinas que demonstram sua natureza como Deus. Essas obras são fundamentais para a vida do crente, para a igreja e para a concretização dos propósitos de Deus no mundo. A concepção miraculosa de Jesus no ventre de Maria é atribuída ao Espírito Santo, conforme o anjo Gabriel anunciou, conforme já foi lido. Então essa obra comprova o poder criador do Espírito Santo, agindo em harmonia com o Pai, para realizar o nascimento virginal de Cristo, cumprindo a promessa messiânica, conforme está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. O Espírito Santo atua diretamente na regeneração, na renovação espiritual dos crentes, conforme descrito em Tito 3,5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ao semear a vida eterna nos fiéis, o Espírito Santo revela a sua obra de vida espiritual e transformação, capacitando os crentes em viverem conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo é o guia fiel, seguro para o povo de Deus. Ele ensina a fazer a vontade, conforme está lá em Salmo 143, 10, que diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me conduza por terreno plano. E aqui ele conduz o crente individualmente, conforme Romanos 8, 14, e a igreja coletivamente em Atos 13, 2, revelando o caminho e fortalecendo o discernimento espiritual. E estabelece líder da igreja, conforme tem em Atos 20 e 28. Paulo afirma que o Espírito Santo estabeleceu os líderes da igreja, que diz na passagem: cuide do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispo. Aqui o Espírito Santo exerce a autoridade divina sobre a igreja, direcionando suas ações e capacitando o líder para a edificação do corpo de Cristo. E também santificador dos fiéis. O processo de santificação é operado pelo Espírito Santo. Romanos 15, 16, 1 Pedro 1, 2. Ele transforma os crentes e a imagem de Cristo, trabalhando em suas vidas para purificá-los e separá-los para o serviço santo. Sua santificação é contínua, progressiva, evidenciada pela produção do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 e 23. E ela habita nos crentes. O Espírito Santo habita permanentemente nos salvos, conforme Jesus prometeu. O Espírito da verdade habita convosco e estará em vós. Está lá em João 14, 17.
Paulo também reitera essa verdade em 1 Coríntios 3,16. Vocês são um santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Essa habitação garante a comunhão constante e o fortalecimento espiritual dos crentes. A regeneração espiritual é uma obra do Espírito Santo, como Jesus ensinou. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 15 e 16. No novo nascimento resulta a transformação total do ser humano, dando início a uma nova vida em Cristo, conforme 2 Coríntios 5, 17. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes conforme a sua vontade para a edificação da igreja e a propagação do Evangelho. Ele distribui os dons como sabedoria, fé, profecia, discernimento. Então aqui revelando a sua soberania e propósito divino para a igreja. As obras do Espírito Santo são manifestações inequívocas, no caso aqui. Tem obras, muitas manifestações da sua divindade e autoridade, revelando o seu papel central no plano de Deus, desde a criação, passando pela regeneração, santificação e o guia espiritual. O Espírito Santo atua como Deus na vida do crente e da igreja. E reconhecer essas obras nos leva a uma relação de dependência e gratidão e adoração ao Espírito Santo, que opera com o Pai e o Filho em perfeita harmonia. Chegamos ao terceiro tópico, heresias antigas e novas. E o primeiro subtópico, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Os arianistas consideravam também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. E Eunônimo, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzida pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito. E também tem o letra B, Tropicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figuras. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada dele, dizia ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Depois a letra C, Pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi, palavra difícil, vem do pneuma, espírito, e machomai, falar mal contra, eram os propositores do espírito. E Estáquio de Sebastião, no ano 300 e 380, foi o principal defensor dessa heresia e o movimento negava a divindade do Espírito Santo. As primeiras heresias sobre o Espírito Santo surgiram após o Concílio de Nicéia. Nós já estudamos falando sobre a lição anterior. Então aqui no ano 325 depois de Cristo, refletindo a falta de consenso teológico no Oriente quanto à sua divindade e natureza. Embora Nicéia tenha estabelecido a doutrina da divindade do Filho, o debate sobre o Espírito Santo permaneceu incipiente, abrindo espaço para interpretações equivocadas. Essas heresias destacam como a teologia do Espírito Santo foi desenvolvida gradualmente e reafirmada em concílios posteriores. Os arianitas, um caso ário, ensinava que o Filho era uma criatura elevada, subordinada ao Pai, e estendia essa lógica ao Espírito Santo, considerando-o também uma criatura. Para o arianista,
o Espírito não compartilhava da mesma substância divina, o homoousios do Pai e do Filho. Então aqui nós vemos que o nome de Císio, no caso aqui o discípulo radical do arianismo, levou essa heresia a extremo, alegando que o Filho criou o Espírito Santo a pedido do Pai. Isso transformava o Espírito em uma espécie de criatura secundária, subordinada ao Filho, negando assim a sua eternidade e divindade. Essa visão foi amplamente refutada por teólogos ortodoxos, especialmente no Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, que reafirmou a divindade do Espírito Santo, declarando-o como Senhor e doador da vida, consubstancial, ou melhor, consubstancial ao Pai e ao Filho. Aqui nós vemos aqui também os tropicianos. Os tropicianos surgiram no Egito, representavam uma interpretação alegórica, distorcida das Escrituras, baseado em uma exegese figurativa. Defendia que o Espírito Santo era um anjo ou uma criatura elevada. E também temos aqui Atanásio, um dos principais defensores da ortodoxia trinitária, combateu essa visão e o chamou de tropicianos, devido ao termo grego tropos, figura, criticando a maneira como detupava, no caso, o sentido literal do texto bíblico. Aqui o erro dos tropicianos consistia em interpretar de maneira equivocada a passagem bíblica, onde os anjos eram mencionados em missões divinas, confundindo assim a natureza do Espírito Santo com os dos anjos. Essa heresia também foi implantada e corrigida no desenvolvimento da teologia patrística. E também fala aqui sobre os pneumotomacianos. Esses surgiram mais tarde como uma heresia mais desenvolvida e sistemática. Seu nome é derivado do grego pneuma, que é espírito, e machoia, opositore, revela sua posição contrária à divindade do Espírito Santo. E aqui o Estáquio de Sebaste, do ano 300 e 380, que foi falado, foi um dos principais líderes desse movimento. Os pneumacianos ensinava que o Espírito Santo não era Deus, mas uma força criada similar à posição dos arianos. E eles rejeitavam a consubstancialidade do Espírito Santo com o Pai e o Filho, negando sua eternidade e divindade. E essa heresia foi combatida com vigor pelos Capodócios, no caso Basílio de Cesareia, e Gregório na Nissa, e Gregório de Nazianzo, que defenderam a plena divindade do Espírito Santo. Basílio, em sua obra, na sua obra sobre o Espírito Santo, ele demonstrou biblicamente que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai e ao Filho, digno da mesma adoração e glorificação. Portanto, as primeiras heresias relacionadas ao Espírito Santo surgiram da dificuldade em compreender a doutrina da Trindade e da tentativa de subordinar o Espírito à posição de criatura. O Concílio de Constantinopla foi um marco essencial para a afirmação ortodoxa da divindade do Espírito Santo, repudiando tais heresias, estabelecendo sua consubstancialidade com o Pai e o Filho. Hoje essas distorções persistem em movimentos contemporâneos, como as Testemunhas de Jeová, que veio o Espírito Santo como uma força divina impessoal, ativa, no caso impessoal, e no caso o estudo das heresias antigas nos ajuda a defender a doutrina bíblica e reconhecer a importância do Espírito Santo na vida
cristã e na Trindade. Segundo subtópico, as heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A expressão, ação hebraica, Ruach Elohim. O Espírito de Deus aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida na TNM, por força ativa de Deus. As heresias relacionadas ao Espírito Santo, na atualidade, tendo como exemplo o movimento da Testemunha de Jeová, como foi lá, representam uma continuidade das antigas ideias arianistas que negam tanto a divindade quanto a personalidade do Espírito Santo. Esse grupo, fundado por Charles Taze Russell, no final do século XIX, segue uma teologia que subordina o Espírito Santo vendo apenas como uma força ativa de Deus e não como uma pessoa divina integrante da Trindade. A tradução do Novo Mundo, usada pelos Testemunhos de Jeová, é conhecida por alterar termos bíblicos específicos para apoiar as suas doutrinas. Conforme em Gênesis 1 e 2, por exemplo, a expressão hebraica do Ruach e Elohim, Espírito de Deus, é traduzida de forma equivocada como força ativa de Deus. Esse tipo de tradução é problemático porque a palavra Ruach em hebraico não se limita à força ou energia, mas também denota a personalidade podendo significar evento ou sopro, dependendo do contexto. Outras passagens bíblicas, por exemplo, Isaías 63:10, Atos 13:2, revela o Espírito Santo falando e sentindo, agindo, que é a característica que uma força impessoal não poderia possuir. A TNM também rebaixa a divindade do Espírito Santo, no caso, ao usar letra minúscula, em expressão como Espírito Santo, letra minúscula, negando assim a posição divina pessoal do Espírito Santo. Ao afirmar que o Espírito Santo é uma força ativa, as Testemunhas de Jeová ignoram as características pessoais atribuídas ao Espírito nas Escrituras. E ele fala, ensina, ele intercede, ele pode ser entristecido, ele possui vontade própria. Então esse atributo evidencia que o Espírito Santo não é uma mera energia ou força, mas uma pessoa divina que pensa e sente e age. Vamos para o terceiro subtópico. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol, conforme Eclesiastes 1:9. A presença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Allah, no caso, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto, e eles confundem a palavra grega
periscritós, renomado ao redor indústria, com paraquetos, conforme João 14, 16, capítulo 26, versículo 26, depois capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, versículo 7. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que para periclitós não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum na Bíblia. Não aparece em lugar nenhum na Bíblia Sagrada. Nem no Novo Testamento grego, nem na Septuaginta. A resposta bíblica no caso aqui, nesse caso aqui, Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, e que quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. O entendimento sobre o Espírito Santo, em algumas tradições, no caso aqui, algumas religiões aí, no caso, do Oriente Médio, do Oriente, repete confusões históricas e teológicas, no caso, que se semelha às antigas heresias cristãs. Essas visões frequentemente deturpam a revelação bíblica e a compreensão ortodoxa da Trindade. Dentro do islamismo, por exemplo, muitos dos seus eruditos interpretam uma passagem do Alcorão, que está lá na passagem Surata 61:6, como referência do Espírito Santo. No texto, Jesus supostamente anuncia um mensageiro chamado Ahmad, interpretado pelos muçulmanos como uma profecia da vinda de Maomé. Alguns teólogos islâmicos associam equivocadamente a palavra grega paráclitos, no caso consolador, advogado, usado no Novo Testamento, para descrever o Espírito Santo, ao termo, no caso aqui, periclitos, que significa ilustre ou renomado. No entanto, o termo periclitos não aparece em nenhum lugar da Bíblia, seja no Novo Testamento grego ou na Septuaginta. E essa confusão linguística resulta em uma conclusão teológica errônea, vinculando o Consolador prometido por Jesus a Maomé. Coisa absurda, né? Então a Bíblia refuta claramente essas interpretações que identificam o Consolador como um próprio Espírito Santo. Veja algumas características que podemos falar aqui. Primeiro, ele habita e permanece para sempre. O Espírito Santo é descrito como o ser eterno, que vive na igreja de Cristo e permanece nela para sempre. Essa característica torna-se impossível que o Consolador seja um ser humano como Maomé, que teve uma experiência terrena ilimitada. Enviado pelo Pai e pelo Filho, Jesus declara que o Espírito Santo procede do Pai e é enviado por Ele mesmo. Isso reitera a sua origem divina e sua missão como testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo, de Jesus no caso, o Espírito Santo glorifica e exalta a pessoa de Jesus Cristo. João 16, 13 e 14 está escrito. Algo incompatível com a figura de Maomé, que no Islã é apresentado como superior a Jesus. Enfim, a interpretação islâmica de que o Consolador é prometido, seria Maomé, não encontra apoio no texto bíblico, nem na língua original em que ele foi escrito. Então o Espírito Santo é descrito na Escritura como uma pessoa divina e eterna, cuja missão é habitar nos crentes e guiá-los em toda a verdade e glorificar Jesus Cristo em toda
palavra que está escrito, e isso é a pura verdade. Então essa visão bíblica é incompatível com as confusões apresentadas em outras tradições religiosas, reafirmando a singularidade do Espírito Santo como uma terceira pessoa da Trindade. Chegamos na conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais tributos. Chegamos aqui no final, deixando aqui só que essa lição